Olá, eu sou Marcelo Barbosa. Bem-vindo ao meu canal dedicado a cabeamento estruturado. Hoje vamos falar sobre as perdas ou a atenuação em decibéis que nós podemos ter em splitters, tanto de redes óticas passivas, ou PON ou GPON, como são conhecidas, quanto em redes de TV a cabo. Primeiramente, se você não sabe muito bem o que é um splitter, eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima no card um vídeo que eu fiz antes sobre splitters e suas principais funções. Mas, para resumir, o splitter é um componente passivo de redes de distribuição de sinais. Tanto para redes óticas passivas, conhecidas como PON, GPON ou XGPON, que seria o GPON da próxima geração de 10 gigabits por segundo, também para redes de TV a cabo, que são construídas com cabos coaxiais. Então o splitter pode ser colocado tanto nessas redes óticas passivas, quanto em redes de distribuição de sinais de TV a cabo. O objetivo deles, dividir um sinal de entrada em 2 ou mais sinais de saída. A ideia é expandir a rede, dividir esse sinal por vários assinantes ou por vários usuários. Normalmente a saída é uma só, ou eu tenho um número limitado de saídas no head-end, e esse número limitado de saídas me faria atender apenas um assinante ou um assinante por porta. E isso geralmente não é prático e nem é para isso que são desenhadas essas redes. Cada porta do head-end pode atender, às vezes, dezenas ou até mesmo centenas de assinantes, dependendo do serviço que é disponibilizado por essa rede. E aí justamente que entra o splitter, um dispositivo passivo que vai dividir o sinal entre 2 ou mais assinantes ou usuários. Antes, uma distinção. Existem os splitters que são balanceados ou simétricos e os splitters que são desbalanceados ou assimétricos. Qual que é a diferença? O splitter balanceado vai dividir aquele sinal de entrada em 2 ou mais portas, 2 ou mais saídas, mas sempre de maneira igual. Todas as portas vão receber a mesma intensidade, a mesma potência de sinal. Já o splitter desbalanceado ou assimétrico, ele vai dividir não igualmente. Ele vai ter uma ou mais portas que vai receber um sinal bastante atenuado, bem mais fraco, e enquanto eu vou ter uma outra porta que vai receber a totalidade quase do sinal. O objetivo de ter esses dois tipos de splitter é ter 2 tipos possíveis de rede de distribuição. É o que a gente vai ver no próximo slide. Quando eu uso splitters balanceados, eu tenho uma distribuição que parece uma árvore. Eu vou dividindo o sinal, dividindo e vou tendo cada vez mais ramificações até chegar ali na ponta, até na extremidade, com sinais parecidos entre os assinantes. Isso é bom quando a distribuição é numa área geográfica relativamente grande, eu vou abrindo o sinal e chegando até os meus assinantes lá na ponta. Já o desbalanceado, também chamado de TAP, ele é utilizado numa rede do tipo tronco e derivações. Por exemplo, num edifício, um vertical, você tem um head-end lá no térreo, em vez de você ir dividindo igualmente, que seria muito estranho, você chegar no primeiro pavimento, coloca um divisor 1:2, deixa metade do sinal para o primeiro pavimento e a outra metade vai dividir mais em 5, 10, 20 andares, não tem sentido. O sinal vai ficar muito fraco se eu dividir metade do sinal para os outros andares e metade para apenas um andar, que vai ficar um sinal muito forte. Nesse caso eu subo um tronco e quando eu chego num pavimento coloco um TAP, ou seja, um splitter desbalanceado, onde uma ou mais portas vão pegar um sinal bem mais fraquinho, apenas para dividir entre os assinantes daquele andar, e a grande maioria do sinal vai continuar para o segundo pavimento, onde eu coloco um outro splitter desbalanceado, deixo mais um pouquinho do sinal, a maior parte vai subindo e assim por diante até chegar no último pavimento, onde ali eu posso finalmente dividir com um splitter balanceado, porque o sinal que sobrou vai ser o suficiente para atender igualmente os assinantes daquele pavimento. Então eu vou usar o balanceado e o desbalanceado conforme o tipo de rede que eu tenho. Se eu vou dividir igualmente entre todos os assinantes ou se eu vou distribuindo um pouquinho de cada vez e continuando com o tronco até lá na frente. Vai depender da distribuição geográfica realmente. A ideia desse vídeo é somente falar sobre o balanceado, tá? Não vamos falar nesse vídeo sobre o splitter desbalanceado. Podemos fazer até um vídeo mais para frente somente sobre ele. O objetivo maior, inclusive, desse vídeo é dizer como é que a gente calcula as perdas em dB
cada vez que eu coloco um splitter balanceado. A gente já fez um outro vídeo, vou deixar também na descrição e no card aqui em cima, sobre dB e dBm. Ali tem tudo que você precisa saber sobre o dB ou decibel e a diferença entre dB e dBm. Se você tem essa dúvida, acesse esse vídeo e depois continue aqui. Bom, a ideia aqui é mostrar quanto de perda tem no canal assim que eu coloco um splitter balanceado. Eu tenho um sinal de certa potência antes do splitter, o splitter vai ter uma perda e aí cada saída do splitter vai ter um sinal, obviamente, mais fraco. Vamos fazer um exemplo inicial com um splitter bem simples balanceado 1:2. O que é um splitter 1:2? É aquele que recebe um sinal na porta de entrada e divide igualmente nas duas portas de saída. Como a gente viu lá no vídeo sobre perdas em decibéis, quando eu divido o sinal por 2, cada metade, cada perna aqui, cada saída vai ter metade da potência de entrada. Então, se eu tinha 10 mW, eu vou ter 5 mW de potência em cada uma das saídas. Como é que é isso em dBm? Bom, 10 mW em dBm é 10 dBm. Como o splitter 1:2 tem perda de 3 dB, que significa uma perda de 50%, saindo metade em cada saída, 10 dBm menos 3 dá 7 dBm. Então, cada saída aqui vai ter uma potência de 7 dBm. Mas como assim? 10 dBm dividido por 2 dá 7? Exatamente. 10 dBm dividido por 2 dá 7 dBm em cada saída. Pois 7 dBm significam exatamente 5 mW. Então, 7 dBm e 7 dBm é equivalente a 10 dBm. É meio esquisito, mas é assim que funciona porque a escala em decibéis é logarítmica. Vamos ver um outro exemplo. Dessa vez um splitter 1:4. Lembrando, essas contas de dBm, quando eu divido em duas ou mais saídas, isso vale tanto para o splitter da rede ótica passiva, como por exemplo um splitter de TV a cabo. Um splitter 1:4 vai dividir o sinal em 4 saídas iguais, ou seja, 25% da potência em cada saída. Então, a perda individual de cada saída em relação à potência de entrada é de 75%. Por quê? Porque cada saída vai receber 1/4 do sinal, ou seja, 25%, e as outras 3 saídas vão receber 3 vezes 25%, ou seja, 75%. Perda de 75% é perda de 6 decibéis. Por quê? Porque sai 1/4 da potência em cada saída. Então, se entrou 20 dBm, já mudei o número aqui para 20 dBm em relação ao exemplo anterior, 20 dBm menos 6 dB, cada saída vai ser 20 menos 6, 14 dBm. Então, eu tenho uma entrada de 20 dBm e 4 saídas, cada uma com 14 dBm. Se a gente traduzir isso para miliwatts, 20 dBm é 100 mW, dividido por 4, 25 mW em cada saída. 14 dBm equivale a 25 mW. Parece estranho, né? Dividir 20 dBm por 4, eu tenho 4 saídas de 14 dBm, mas é isso que acontece realmente. Mais um exemplo um pouco mais radical e mais normal em redes óticas passivas, um splitter para dividir 1:64. Aqui também, cada saída vai ter 1/64 avos da potência de entrada. Quanto que é 1/64 avos de 100 mW? É só dividir por 64, nós vamos ter 1,6 mW, isso arredondando, né, em cada uma das saídas. 100 mW é 20 dBm. Dividir o sinal em 64 significa uma perda de 18 decibéis. Daqui a pouco você vai ver, tem um slide que tem uma tabelinha rápida aí de perdas em decibéis para sua referência. Então, dividir por 64 é dividir por 2 6 vezes consecutivas, né? E cada vez que a gente divide por 2, a gente tira 3 dBs. Então, divisão por 2 6 vezes consecutivas, 6 vezes 3 decibéis, dá 18 decibéis de perda. Então, dividir por 64 é uma atenuação ou uma perda de 18 decibéis. Se a entrada é 20 dBm, menos 18, 2 dBm. Entrada de 100 mW, dividir por 64, 1,6 mW. 2 dBm é 1,6 mW. Tá? Então, esses 3 exemplos mostram como é que a gente calcula a
a potência de saída em função da potência de entrada e a quantidade de saídas que tem no splitter balanceado. Lembrando, bastante importante, que essas perdas que eu estou colocando aqui de 3 decibéis para o splitter 1 para 2, 6 decibéis no 1 para 4, 18 decibéis no splitter 1 para 64, é a perda ideal teórica desses splitters, considerando apenas a divisão entre as portas de saída. Mas na verdade, o splitter tem uma perda extra para ele conseguir funcionar. Ele não é ideal. Então a perda acaba sendo um pouco maior do que essa, entre meio e 1 ou 2 decibéis, além desse número que a gente está colocando aqui. Então o ideal, quando você vai fazer um projeto, é sempre consultar no catálogo do fabricante daquela peça específica, daquele splitter, para saber qual que é a perda exata que aquele modelo de splitter coloca entre a entrada e cada uma das saídas. Esse número é o número ideal. Agora vamos complicar um pouquinho. E se eu tiver splitters balanceados em série? Como é que é a conta? Não é muito diferente. Isso é comum numa rede ótica passiva. Você tem um sinal de 3 dBm chegando, ou seja, 2 mW, põe um splitter 1 para 2, que dá uma perda de 3 decibéis entre a entrada e cada saída. Aí o sinal de 3 dBm, menos 3, sinal de 0 dBm ou 1 mW. E aí em série eu já coloco 1 para 64, que a gente já viu no slide anterior, que dá uma perda de 18 decibéis. 0 dBm menos 18 dá menos 18 dBm. Então, se eu dividir um sinal em 2 e depois em 64, na verdade eu estou fazendo uma divisão de 1 para 128. Isso significa uma perda de 3 decibéis e depois uma perda de 18 decibéis. Como a escala em decibéis é logarítmica, eu posso somar as perdas em decibéis para ter a perda total. Então, se aqui é perda de 3 e perda de 18, 3 com 18 dá 21. Então, desta entrada até esta saída, eu tenho uma perda total de 21 decibéis. 3 dBm menos 21 dá menos 18. Ok? Então, lembrando que essas são as perdas ideais dos splitters, a perda real é um pouco maior, e é claro que na rede eu não tenho perda só no splitter, eu tenho perda nas conexões, nas emendas e nos cabos, nas fibras óticas. Então aqui a gente está considerando somente perda de splitter, mas na verdade você no seu projeto tem que considerar também a perda da rede toda, incluindo cabos, fibras, emendas e conexões. Aqui está uma tabelinha para você se referenciar. Então, perda de potência significa menos 3 dB é metade do sinal, menos 10 perdi 90%, chega um décimo e assim por diante. Quando falamos em dBm, 0 dBm é 1 mW, então menos 3 dBm é uma potência 3 dB mais fraca que 0 dBm, 3 dB mais fraco é metade do sinal, metade de 1 mW é meio mW. Menos 20 dBm é 20 decibéis mais fraco que o 0 dBm, ou seja, chega a 1/100º do sinal. Quanto que é 1/100º de 1 dBm? De 0 dBm. 1/100º de 1 mW, 0,01 mW. Tá? Então, novamente, se você quiser entender melhor um pouquinho a diferença entre dB e dBm, assista o vídeo que eu falo exatamente sobre isso. Então, cuidado, como um aviso final, aqui eu só apresentei perdas ideais dos splitters, sempre tem que ver no catálogo daquele splitter que você está utilizando qual é a perda daquele modelo específico. Também no projeto eu tenho que considerar a perda de conector, de emenda, da fibra, do cabo óptico, do cabo coaxial, e não só a perda dos splitters. E para a TV a cabo tem mais um detalhe que a gente precisa saber. Quando o projeto é feito não com base em potência de sinal, mas em tensão do sinal da TV a cabo, aí a fórmula do dB é diferente. Por exemplo, quando a gente fala em 6 dB de perda na potência, a gente viu que é perder e ficar apenas 1/4 da potência. E 6 dB de perda em tensão é metade da tensão e não 1/4, porque a fórmula de dB para tensão é diferente. Então, tome cuidado quando as especificações forem em volts e não em watts. Se vocês quiserem também, a gente faz um vídeo especificamente falando sobre isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem nos comentários aqui qualquer sugestão de novos vídeos. Não deixem de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo se você gostou e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!